meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E nessa ocasião nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre temas da Escola Bíblica Dominical. Você sabe quem foi Eliseu? Você sabe me dizer por que Deus não permitiu que Elias deixasse um dos seus discípulos da escola de profetas para que assumisse depois de sua subida aos céus? O que foi que o Senhor viu nesse jovem chamado Eliseu? Quais os percursos que esses dois traçaram até a subida de Elias ao céu? Assista este vídeo até o fim e seja ricamente abençoado por Deus com mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical sobre Elias e Eliseu, o seu sucessor. Muito bem, meus queridos irmãos, essas e outras perguntas nós vamos estar respondendo aqui nesse vídeo. Acompanhe conosco, fique até o fim, veja esse vídeo até o fim e você será ricamente abençoado por Deus. O objetivo desta aula é trazer para você subsídios para a Escola Bíblica Dominical, para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para você que é seminarista, para você que é pastor, um orientador na sua igreja, na sua congregação. Esse vídeo aula tem como objetivo orientar, ajudar a você a ministrar essa aula na sua escola bíblica. Então venham comigo até o fim. Bom, meus queridos irmãos, estamos na lição de número 6 e o tema da nossa lição é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verdade prática diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 15. O objetivo da lição é, primeiro, expor o final do ministério de Elias e, segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. Muito bem, meus queridos irmãos, o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim, estava prestes a acabar e Deus o usa para ungir aquele que vai ser o seu sucessor. Ele teve um ministério muito poderoso. Ele enfrentou Acabe e seus pecados. Ele enfrentou sozinho 850 profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo. Ele enfrentou a seca e viu o trabalhar de Deus na sua vida e os cuidados de Deus. Não faltou alimento para o profeta. Não faltou pão, não faltou carne, não faltou água. Em Querite, Deus cuidou dele. Também em Serepta, Deus cuidou do profeta. E veja como o profeta aconselhou e enfrentou o rei Acasias, que também pecou os mesmos pecados que o seu pai Acabe cometera. Foi um ministério profundo, foi um ministério maravilhoso e poderoso em obras. Porém, o ministério de Elias estava chegando ao fim. Nas atuais crises ministeriais e de referências de liderança bíblica e espiritual, se faz necessário que Deus levante Elias com a paternidade de assumir essa nova geração. Muito bem, meus irmãos, o fim do ministério do profeta Elias é anunciado quando ele mesmo pede para morrer, quando estava ali em Querite, quando estava ali debaixo do zimbro, e ele pede a morte. Então, quando você lê os versículos sequenciais, você vai perceber que Deus o orienta para que ele vá ungir o seu sucessor. Entre esse período aí, 13 anos ocorreram entre
a unção de Eliseu, o sucessor, até o momento da sua subida aos céus, até o momento de sua despedida, quando ele vai ser arrebatado aos céus. E nesse período aí, de 8 a 13 anos, Elias está preparando o seu sucessor. Elias está preparando o seu discípulo, Eliseu, aquele que vai lhe suceder. A chamada de Eliseu se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e o versículo 19 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias saiu de lá e encontrou com Eliseu, filho de Safate, ou Cefate em algumas versões. Ele estava arando com 12 juntas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. A partir desse momento, Eliseu passou a andar com Elias, sendo o seu auxiliar, sendo o seu servo, sendo discípulo e aprendendo com este grande homem de Deus que foi o profeta Elias. Pois bem, meus queridos irmãos, os preparativos para a despedida do profeta Elias começam. Elias sabe que vai ser arrebatado aos céus. Eliseu também sabe que o profeta Elias vai ser arrebatado aos céus. E os filhos dos profetas, os discípulos que eram matriculados na escola dos profetas, tanto em Gilgal como em Betel e em Jericó, eles também sabem que o profeta Elias vai ser arrebatado aos céus. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Antes de Elias ser elevado aos céus, Deus o manda que ele faça uma viagem de Gilgal até Betel, de Betel a Jericó e de Jericó até o Jordão. De Gilgal para Betel, 5 quilômetros, de Betel para Jericó, 20 quilômetros, e de Jericó para o Rio Jordão, 8 quilômetros. E eu convido você para também olharmos esses territórios, andarmos com Elias e Eliseu em cada parada que ele vai fazer nessas cidades e estudarmos um pouco dos eventos que aconteceram nessas cidades antes que Elias seja arrebatado aos céus. Deus manda Elias fazer esta viagem. Eliseu fica também sabendo que o profeta Elias vai ser arrebatado aos céus. E o profeta Elias chega para Eliseu e diz assim: olha, vou fazer uma viagem, o Senhor Deus está me enviando de Gilgal a Betel, e de Betel estarei indo para Jericó, e de Jericó estarei indo para Jordão. Então, partindo de Gilgal, Elias diz assim para Eliseu: fica-te aqui. E disse Elias a Eliseu, versículo de número 2, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Interessante que o ponto de partida foi Gilgal. Veja, meus queridos irmãos, que os preparativos começam em Gilgal. E Gilgal foi um lugar marcante, um cenário de grandes acontecimentos na história do povo hebreu. Veja que primeiro em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia no Jordão realizado por Josué,
livro de Josué, capítulo 4, versículo 19 e 20. Também foi ali que os israelitas foram circuncidados pela primeira vez, livro de Josué, capítulo 5, versículos 1 ao 9. Foi ali também que pela primeira vez a Páscoa foi realizada na terra da promessa, livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Foi ali também em Gilgal que Elias tomou conhecimento do fim do seu ministério. E tudo começa ali em Gilgal. A partida começa em Gilgal. E Deus diz para Elias, Elias, tem uma viagem para você fazer. Elias sabe que vai ser arrebatado aos céus. Elias sabe que a hora é chegada da sua subida aos céus. E Elias chama Eliseu e diz assim para o seu auxiliar: fica-te aqui, porque eu vou estar viajando, vou fazer uma viagem até Betel. Eliseu, muito esperto, Eliseu, sabendo que há promessas, porque ele recebeu a capa. Lembra do episódio do primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, quando a capa cai sobre Eliseu, quando estava arando sobre 12 juntas de bois, e ele mata os bois da carroça, ele acende uma fogueira, alimenta todo mundo, faz uma festa de despedida e vai cumprir o ofício profético, confiando que Deus vai cuidar dele, que Deus vai cuidar de sua família, que Deus vai estar cuidando dele. Eliseu então está ajudando, está aprendendo, está sendo orientado pelo profeta Elias. E Eliseu viu o agir de Deus na vida desse grande homem que foi Elias. E Eliseu agora está sabendo que Elias vai ser tirado da terra para o céu. E Eliseu não perde um momento sequer de estar ainda com Elias, esse grande homem de Deus. Cada momento da vida vai ser usufruído, cada momento da vida de Elias aqui vai ser aproveitado por Eliseu, cada circunstância, cada minuto, cada momento, cada viagem. E Elias diz assim para Eliseu: fica-te aqui, porque eu estou indo para Betel. E Eliseu está vigilante. Eliseu chega para Elias e diz assim: não, vive o Senhor, assim como vive a tua alma, que não te deixarei e nem te desampararei. Eliseu foi aquele discípulo que sempre foi fiel e leal ao profeta Elias, obediente, obedecendo em tudo. E Elias aqui vai testar a fidelidade de Eliseu. E na primeira vez que a fidelidade de Eliseu é testada aqui, Eliseu vai passar pelo teste, quando Eliseu chega e diz: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E é interessante, queridos irmãos, que no versículo 3 nos mostra que os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E Eliseu disse: também eu bem sei, mas calai-vos. Como que os discípulos dos profetas tomaram conhecimento de que Elias seria elevado aos céus? Como que os filhos dos profetas ali na cidade de Betel tomaram esse conhecimento? É um fato bastante curioso. Os filhos dos profetas em Betel sabiam, os filhos dos profetas em Jericó também sabiam, e os filhos dos profetas no Rio Jordão também sabiam do fato de que Elias seria arrebatado aos céus. Não sabemos, queridos irmãos, quantos eram os filhos dos profetas. Aqui nós vemos que 50 deles estão em Betel, 50 deles estão em Jericó, 50 deles estão no Jordão. Aqui já temos 150 discípulos de profeta. Se você lembrar, na lição anterior que nós estudamos, Obadias escondeu 100 desses profetas, 50 em uma grande gruta e outros 50 em outra grande gruta, alimentando de pão e água. Você deve lembrar também que a Bíblia nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 38 até o 43, que fala também lá de outros 100 profetas. Muitos outros profetas também foram eliminados, foram mortos a mando de Jezabel, esposa de Acabe. Então veja que
havia uma escola de profetas, aonde homens pregavam a palavra de Deus, recebiam instruções, orientações do profeta Elias, posteriormente do profeta Eliseu, e essa escola de profetas formavam homens que buscavam a Deus de uma forma intensa e pregavam a palavra de Deus na nação de Israel. Mesmo em meio àquela apostasia do tempo do rei Acabe e Acasias, levando Israel a pecar o pecado de idolatria, cultuando a Baal e Azerá, Deus levantou no meio da nação de Israel os pregoeiros da justiça, aqueles que estavam anunciando a verdade acerca de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso. Depois de Betel, eles caminham 20 quilômetros para poder chegar em Jericó, e o versículo 4 nos diz que Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Caminham mais 8 quilômetros, diz-nos o versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei. Calai-vos, disse Eliseu. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu estava vigilante. Eliseu sabia do que estava prestes a acontecer. Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque eu vou fazer essa viagem. Mas Eliseu está atento, sabe que algo grande, extraordinário, está prestes a acontecer. E Eliseu, que nunca deixou o seu Senhor, Eliseu que nunca deixou o grande homem de Deus em momento algum, Eliseu dessa vez não vai também abandonar o grande homem de Deus nesse momento glorioso que está prestes a acontecer. Eles estão caminhando em direção ao Jordão e acontece que eles precisam passar do outro lado do Jordão. Tem que atravessar o Jordão. A Bíblia diz que Elias pega a capa, bate nas águas do rio Jordão e as águas do rio Jordão param. Elias e Eliseu chegam do outro lado das margens do rio Jordão. O profeta Elias percebeu a lealdade do jovem Eliseu, que foi leal. O profeta Elias percebeu a lealdade do jovem até aqui, e aí Elias vai dizer da seguinte maneira: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E aí, queridos irmãos, aí vem aqui uma resposta extraordinária desse jovem, desse moço por nome Eliseu. O que ele vai pedir nos impressiona, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu grandeza, ele não pediu fama, ele não pediu dinheiro. O que Eliseu pediu é impressionante. Eliseu pediu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu não era nada bobo. Diante desse pedido de Eliseu, talvez Elias não estivesse esperando que Eliseu fosse fazer esse pedido. Mas, meus queridos irmãos, veja que Eliseu está atento diante de tudo que vai acontecer. E Eliseu traz esse pedido extraordinário, que foi pedir a porção dobrada do Espírito sobre ele. Veja bem, queridos irmãos, Elias não tinha nenhuma riqueza. Elias não tinha bens alguns. Tudo que Elias tinha era uma capa. Tudo que Elias possuía era uma capa. Foi essa mesma capa que caiu sobre Eliseu quando ele estava arando sobre 12 juntas de bois. Toda a herança e toda a riqueza do profeta Elias era uma capa. Hoje, meus queridos irmãos, tem muitos profetas aí de carteirinha, que desejam dinheiros, que desejam riquezas, que fazem pedidos, que estão preocupados em acumular riquezas. Elias não tinha riqueza, tudo que Elias tinha era uma capa. E o que Eliseu pede é
exatamente a porção dobrada do Espírito, porque Eliseu sabe o que está prestes a acontecer. Eliseu sabe que a nação de Israel está em crise, que adoram a Baal, que cultuam aos deuses, crise econômica, crise financeira, crise política. Eliseu sabe que tem que confrontar os reis, Eliseu também sabe das suas limitações e como fazer isso se não tiver a porção dobrada. E aí, meus queridos irmãos, eu quero pensar com você sobre essa porção dobrada, porque como é que Elias vai dar em dobro aquilo que ele não tem? Se você analisar, o ministério do profeta Eliseu foi, em termos de milagres, foi muito mais poderoso do que o ministério de Elias. Conforme orienta a Bíblia Sagrada, a porção dobrada era direito do primogênito. Ele recebia a porção dobrada. Então, quando Eliseu pede a porção dobrada, não é do Espírito Santo. Quando Eliseu pede a porção dobrada, Eliseu está pedindo o direito de herança. Havia muitos discípulos dos profetas, centenas deles espalhados por todo Israel. Mas Eliseu, aquele discípulo mais próximo de Elias, está prestes a ver tudo o que vai acontecer. Ele vai presenciar um fato extraordinário. E Elias dá a ele a oportunidade de fazer um pedido. E veja o pedido que ele fez, um pedido ousado, um pedido corajoso, um pedido maravilhoso, que foi a porção dobrada do Espírito sobre ele para enfrentar todos os perigos e as ameaças que ele enfrentaria, como certamente ele enfrentou. Então veja que ele pede a herança, ele pede para herdar do profeta Elias o ofício, ele pede para ser o herdeiro do ofício profético do ministério de Elias. E isso foi maravilhoso, isso foi glorioso demais. Então eles iam caminhando juntos, dois caminhando lado a lado, isso fala de comunhão. Enquanto eles estavam caminhando do outro lado do Jordão, em comunhão, diz-nos a palavra do Senhor, que sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes, e aí também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do rio Jordão. Eu quero meditar um pouquinho com você esse texto aqui maravilhoso. Você vale mais do que os carros de Israel e seus cavaleiros. E ele, juntamente com aqueles 50 discípulos do outro lado do Jordão, viram Elias subir aos céus. E aí, queridos irmãos, acontece que esses 50 discípulos, eles chegam para Eliseu e fazem o seguinte pedido: permita que nós saiamos a procurar o Elias, o homem de Deus. Nós somos 50 homens fortes, valentes, corajosos, destemidos. E quem sabe se Deus o levou ou o transportou para algum outro lugar ou para um monte, pode ser. Então permita que nós saiamos à procura do grande homem de Deus. E Eliseu chega para os 50 e diz, olha, não é bom que vocês façam isso, isso é sinal de incredulidade, isso é sinal de que vocês não creem, vocês não estão crendo, mas nós queremos procurar o corpo dele. Eliseu diz, pois tá bom, se vocês querem, então vá, façam. E eles procuraram pelos montes, pelos vales, nas campinas, subindo e descendo, cansaram, exaustos. 3 dias depois, chegam para Eliseu com uma informação. Nós não encontramos. Eliseu disse, eu sabia que vocês não iam encontrar. Deus o elevou, Deus o fez subir aos céus. Ele não está mais conosco. Eles estão do outro lado do Jordão. Os 50 discípulos de profeta também estão do outro lado junto com Eliseu. Eliseu certamente com saudades do grande homem de Deus que foi o profeta Elias, diante também daquele rio Jordão que está ali à sua frente. Ele pega a capa de Elias que estava sobre os seus ombros e com esta capa ele bate nas águas do rio Jordão e em gritos ele diz,
onde está o Deus de Elias? E as águas do rio Jordão se abrem, fica seco o rio Jordão, e eles passam do outro lado, e nos diz a Bíblia que os filhos dos profetas se reverenciam, se curvam diante de Eliseu e reconhecem que agora o ministério profético está com Eliseu. Eliseu agora é o herdeiro do ministério profético que estava na vida de Elias. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é saber que não faltam sucessores na obra e no reino de Deus. E assim, queridos irmãos, inicia o ministério do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu é tema da nossa próxima lição, a lição de número 7. Muito bem, queridos irmãos, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Se você quer saber mais, consulte a nossa playlist sobre temas da EBD. E lá você vai encontrar muito mais assuntos como esse daqui. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Amém.